abençoar os irmãos com assim, amém? Olha, lá em casa eu me vi orando pela pregadora na noite. É Deus todinho, né? Fala quando a gente se põe na presença, na vontade de Deus, Deus revela, né? E Deus revelou para mim que eu queria pregar, orar por ela. Mas eu pensei, acho que é coisa da minha cabeça, porque é culto dos jovens, não vão me chamar para orar por ela. Me chamaram, amém? Vamos lá, o Senhor vai usar esse vaso, né? Que não somos nada, mas o nosso Deus é tudo na nossa vida. E para ela estar hoje aqui é porque ela se preparou, estudou, jejuou, se consagrou. Amém, igreja? Às vezes você fala, ah, mas a Michelle é a Michelle. É a Michelle. E eu creio que a Michelle vai longe. Eu creio. Já falei para ela que nós temos projetos de viajar de avião. Então, nós vamos viajar em nome de Jesus. Nós vamos gravar isso aí, ó, no Face, daqui a algum tempo, que não seja muito longe, porque o Senhor está voltando, né? Nós temos que trabalhar já. Temos que fazer a obra do Senhor agora, né? Então, vamos orar por ela, irmãos. Estenda suas mãos para ela, vamos ficar de pé. Estenda suas mãos por ela, que o Senhor venha usar, amém? Vamos orar. Deus tremendo, Deus fiel e verdadeiro, Pai eterno, Deus de todas as coisas, Deus que sabe, Deus que revela. Senhor, aqui está as suas servas, Senhor. Ó Deus tremendo, Deus poderoso, o Senhor sabe como ela está neste momento, nervosa, ansiosa, Senhor, pois é uma responsabilidade trazer a sua palavra, a sua igreja. Senhor, aqui ela vai cantar também o seu testemunho, um pedacinho do seu testemunho, Senhor. E quem já viu a Michelle, quem sabe hoje, Senhor, sabe o que Deus já fez na vida dela. E o que o Senhor vai usar ela como canal de bênção para as nossas vidas, Senhor. Que esteja de exaltação, exortação, revelação. Que o Senhor fazer, Senhor. Nós estamos aqui para ser alimentados pela sua palavra, Senhor. Abençoa a tua serva, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Jeremias, no seu capítulo 12. Glória seja dada pelo nome santo de Jesus. Aleluia. Graças te damos, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias capítulo 12, no versículo 12, que diz assim: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem, como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Jeremias capítulo 2, no versículo 2, ele vai estar lembrando da fidelidade de Israel, de quando Judá ainda tinha um relacionamento com Deus, de quando Judá ainda era obediente a Deus. Mas o povo de Judá, o povo de Israel, eles, em determinado momento, eles quis ser como as outras nações. Então eles começaram a sair de dentro da vontade de Deus. E nós temos que ficar atento a isso, porque muitas vezes, se nós não estamos em relacionamento com Deus, nós nos corrompemos com as coisas do mundo e nos queremos também fazer a vontade do mundo e não a vontade do Pai. Nessa noite eu quero contar um pouquinho do meu testemunho. Para todo mundo que me conhece, meu nome é Rochelle, tenho 32 anos, não cresci na casa do Senhor, porém a minha família paterna sempre foi. A minha avó Gilda, meu tio André, como todo mundo conhece. Minha avó, meu pai e minha mãe já eram separados, então eu vinha todo fim de semana para a casa do meu pai. Quando eu vinha de fim de semana, a minha avó me trazia às vezes aos cultos na Assembleia de Deus, na missão. Eu deveria ter uns 7, 8 anos para 9 por aí. E ali eu comecei a conhecer um pouco do Senhor. Mas eu só ia de fim de semana e às vezes, porque a minha mãe materna, a família dela sempre católica, minha finada bisavó sempre nos levava à missa também. Mas eu já comecei a ver a diferença. E ali eu comecei
Senhor muito pequena. Tanto que eu participava da escola bíblica, eu queria os cultos, e um dia eu falei para minha mãe: mãe, eu não quero ir na igreja católica, eu quero ir na igreja evangélica. Minha mãe nunca se impôs, minha mãe sempre deixou a gente escolher a religião que nós queríamos. Porém, eu lembro que ali onde nós morávamos, a igreja mais perto era a Batista Livre, ali perto da rodoviária, e minha mãe não deixava eu e meu irmão ir sozinhos. Então nós íamos somente na escola dominical. Mas em determinado momento a minha mãe, ela conheceu um rapaz, começou a namorar, ele era de Bebedouro, e esse rapaz morou um tempo aqui em Jabuticabal. Mas aí em um determinado momento minha mãe engravidou, e aí precisamos ir embora para Bebedouro, porque lá ele tinha família, lá ele tinha um emprego, lá ele tinha mais uma estabilidade. Então nós mudamos para Bebedouro. Quando chegamos em Bebedouro, não frequentei igreja nenhuma, porque aqui em Jabuticabal eu só ia de vez em quando. E ainda não estava firme, porque eu estava conhecendo, eu era muito criança. E quando eu fui para Bebedouro, eu lembro que o irmão do meu padrasto, ele já frequentava uma igreja. Então você veja, quando o Senhor tem promessas na vida de alguém, ele já está com a história toda marcada. Quando eu cheguei em Bebedouro, o irmão do meu padrasto, ele já estava indo numa igreja e convidou a minha mãe. E ali nós começamos a ir. Eu lembro que a primeira igreja de Bebedouro que eu fui foi Batista, primeira igreja Batista. E nós começamos a ir nessa igreja, só que a minha mãe ela nunca gostou muito de ir. Então nós tínhamos que ir quando ela ia. Morávamos muito longe, dependia de carona de um irmão para buscar, para levar. Até que um tempo a mãe do meu padrasto faleceu. E o pai dele não queria ficar na casa, porque essa casa lembrava a esposa, então ele vendeu a casa e comprou uma outra casa em outro bairro. Lá, nessa casa, ele não poderia ficar sozinho, porque ele já era de idade, a minha mãe também não estava com uma situação financeira muito boa, não estava podendo pagar aluguel, então nós fomos morar com ele. Quando nós fomos morar com ele, nós fomos morar num bairro que era muito, muito perto da igreja que nós estávamos indo. Então tinha como eu e meu irmão ir sozinho, porque era sempre eu e meu irmão. Minha mãe não ia, mas eu e meu irmão ia. Então aí nós começamos a ir, começamos a participar da escola dominical, começamos a participar de tudo da igreja. E eu lembro que eu acho que eu deveria já estar com uns 11 anos de idade. Ali mesmo nesse bairro, toda criança, né, ela quer brincar com criança, então a gente brincava lá fora. E um dia, brincando lá fora, eu conheci a menina que morava de frente, a Bruna. E a Bruna já era cristã, convertida, ela nasceu no berço cristão, porém somente na época o seu pai não era convertido, mas a sua mãe era. E ali eu fui aprendendo com a Bruna sobre as coisas do Senhor. E eu lembro que um dia a Bruna me convidou para ir na igreja dela. Como eu era criança, irmãos, eu não entendia esse negócio de eu estar numa igreja e não poder ficar em outra. Então assim, eu não era lembrada na igreja, eu era muito criança, então só ia eu e meu irmão. Então a Bruna convidou nós para ir. E lá nós fomos. E lá eu me apaixonei por essa igreja. Ali verdadeiramente eu tive meu encontro com Jesus. Porque ali me convidaram para ir no acampamento de carnaval. Minha mãe, como sempre, não impôs. Ela sempre até ajudava. Ela pagava as coisas da igreja para nós. E nós fomos. E eu lembro que eu estava com 12 anos de idade. Eu era tão apaixonada pela presença que eu recebi o dom de línguas sem ser batizada nas águas, num acampamento de carnaval, numa vigília. Eu não entendia nada, mas a partir dali eu comecei a caminhar e a entender o Senhor. Com os 13 anos de idade eu me batizei nas águas, porque como eu já tinha muito ministério na igreja, eu já entrei no louvor dos jovens, eu já estava na dança, então eu tinha que me batizar muito rápido. Algumas coisas eu não poderia participar justamente por não ser batizada. E ali na Batista Renovada do Calvário, onde eu me batizei,
que hoje é o nome Batista Bethesda. Eu fiquei, acho que uns 2 anos, um pouquinho mais, eu não me lembro, né? E ali eu servi ao Senhor. Mas meu padrasto, ele teve uma doença. E logo em seguida meu padrasto faleceu. A minha mãe não queria ficar morando sozinha com o pai dele. Minha mãe quis voltar para Jaboticabal. Mas eu lembro que eu chorei muito. Falei, mãe, eu não quero voltar. E aí ela ficou mais um ano, alugou uma casa, procurou emprego. Ela fez a nossa vontade, porque a minha mãe estava vendo a diferença. Tanto que uma época minha mãe começou a ir com nós. Ela ia pouco, mas ela ia. E ali minha mãe foi. No meu aniversário de 15 anos, toda menina tem o desejo de ter a festa. O meu desejo era, mãe, eu quero conhecer a Batista da Lagoinha. Eu quero ir no congresso diante do trono. Minha mãe e meu pai, eles conversaram, pagaram para mim. Eu tive o prazer de conhecer a igreja da Batista Lagoinha. Eu tive o prazer de participar da Marcha para Jesus em São Paulo. Então, irmãos, quando eu estava no primeiro amor, eu era como Israel. Eu queria fazer as coisas do Senhor e o amor de Deus queimava muito grande no meu coração. Mas chegou um determinado momento que a minha mãe deu um basta. Ela falou, eu não consigo mais ficar nessa cidade. E é onde ela falou, nós vamos voltar para Jaboticabal. E eu me lembro que eu chorava muito, chorava. E quando o caminhão da mudança saiu, eu lembro que muita gente da igreja ficou lá, principalmente a Bruna. Porque a Bruna foi quem me levou, quem me mostrou o amor de Jesus. Então eu peguei uma afinidade muito grande. Aonde nós íamos, nós falávamos para todo mundo que nós éramos irmãs. E se alguém falasse ao contrário, nós ficávamos bravas. Então eu fui embora com o coração muito triste. Quando eu cheguei em Jaboticabal, eu falei assim, eu também não vou mais em igreja nenhuma. A igreja que eu queria ir, minha mãe fez eu vir embora. E voltamos a morar no mesmo lugar, dentro da casa da minha avó. E ali voltamos a começar a ir de novo na Batista Livre. Mas eu não queria ficar, porque não era a mesma coisa. E aí eu falei, Senhor, eu não quero mais. E eu não fui mais para a igreja. Até que um dia minha mãe mudou, saiu da casa da minha avó, e eu recebi o convite de conhecer a comunidade cristã. Ali na comunidade cristã eu me encontrei, eu voltei, eu fiquei, eu entrei no ministério de dança, sempre no ministério de dança. E até que a minha mãe começou a ir, a minha mãe se batizou, e minha mãe começou a frequentar ali com nós. Mas, em um determinado momento, a minha mãe se afastou. Ela conheceu outro namorado, depois o outro namorado, até esse meu atual padrasto. Então ela saiu de vez da presença do Senhor. Então, irmãos, quando você serve o Senhor sozinho, era só eu e meu irmão, é difícil. Dentro da casa, quando você não tem os seus pais e vai só você, ou quando é o seu esposo e você não, e a esposa não, ou vice-versa, não é fácil. A luta é muito grande. Eu lembro que eu era muito apaixonada mesmo. Eu achava que eu era tão ligada na igreja que eu não fazia nada. Tudo para mim era pecado. Eu não fazia nada. Até começar a andar com as companhias erradas. E quem fala para mim que pessoas não influenciam, tá mentindo, porque pessoas influenciam. Porque me influenciaram a um certo ponto que eu comecei a afastar. Eu participava do ministério de dança. Eu ia no ensaio, na esquina do ensaio, eu estava grudada no menino. Mas eu chegava no ensaio e minha líder não sabia. Eu achava que a líder não sabia, porque o Senhor revela. Então eu comecei a fazer tudo errado. Até um dia minha mãe sentar comigo e falar assim: olha, eu estou sabendo que você está fazendo isso e isso. Eu não quero você mais na minha casa. Vai morar com seu pai. Eu lembro que eu cheguei na casa do meu pai, contei a história para ele. Falei: pai, eu posso vir morar com você? Meu pai ergueu um quarto, fez um quarto para mim. A Vanusa, ela não impôs. Só que na época meu pai ele não era convertido. A casa do meu pai começava o churrasco na quinta-feira e acabava no domingo. Eles arrastavam os móveis da sala, porque eu não sei se meu pai já contou, acho que vocês sabem, e colocavam forró e colocavam as coisas. Então naquela época, meu pai ele não era tão preocupado da gente sair. Então minha mãe era mais rígida, meu pai não. Então lá eu tinha
E aí ele perguntou: quem é que está fumando? Aí eu fui e coloquei a culpa no meu namorado na época. Mas meu pai sabia. Quando meu pai começava o churrasco numa quinta, eu saía na quinta. O meu pai acabava o churrasco no domingo, eu voltava no domingo. Então às vezes eu nem ficava em casa. Ou então quando eu voltava, eu trazia um monte de menina num quarto com uma cama de solteiro e tudo elas dormiam ali. Na hora de acordar, meu pai e a Vanusa não entendia. E um determinado dia, numa época, meu pai e a Vanusa teve um desentendimento. Meu pai foi morar sozinho e eu segui meu pai. E eu lembro que, como eu já estava tão acostumada a ser solta, a não ser presa, a sair a qualquer horário, eu já estava andando com companhias que já eram totalmente erradas. Meninas que já estavam nas drogas. Então assim, eu já tinha saído totalmente da presença de Deus. E um dia, meu pai, influenciado por uma pessoa, ficou pegando no meu pé. Você não vai sair mais, tal hora você vai chegar em casa. Aí eu falava para as meninas: meu pai não quer mais deixar eu ir. Aí um dia uma menina falou assim: pega suas coisas e foge de casa. E eu lembro que naquele dia, nós subindo, nós conhecemos 3 rapazes. Um deles era traficante e ele nos convidou para fugir. E uma determinada noite eu fiz a minha mala e fugi. Eu fui embora para Monte Alto. Só que essa menina que me induziu, que me influenciou a fugir, não foi. Ela simplesmente ficou. No outro dia, Jaboticabal inteiro já sabia onde nós estávamos, porque ela contou. Então cuidado com as amizades que você tem escolhido, porque muitas vezes tem pessoas que falam: vem, faz isso, mas por trás está te apunhalando, porque essa menina fez isso. E aí eu lembro que a minha mãe foi parar no hospital por causa disso. Minha mãe, ela não sabia onde estava. Meu pai entrou em carros de traficante. Meu pai me procurou até em casas noturnas. E ele foi para Monte Alto, procurou em todas as biqueiras. A biqueira que ele foi, que eu estava, me esconderam. Quando meu pai foi lá me esconder, meu pai não sabia que eu estava ali, mas eu sabia que meu pai estava lá. Só que um dia eu falei assim: eu preciso voltar, porque a minha mãe não está bem. E eu voltei para a casa da minha mãe com muito medo. Eu acho que eu fiquei um mês mais ou menos, bem mais de um mês. E eu voltei. Só que quando eu voltei, o rapaz que eu estava, ele tinha a idade de ser meu pai. Então eu voltei e montei um cenário. Eu vim com um rapaz novinho e falei para minha mãe que ele era meu namorado, mas ele não era. E aí montamos uma casa para o meu pai e para minha mãe lá. Meu pai e minha mãe foram lá. Você lembra, pai? Chegou lá na casa, a casa toda imobiliária, mas aquela não era a minha casa. Eu morava numa biqueira. E eu montei tudo aquilo. Até que no decorrer do tempo, minha mãe acabou sabendo da verdade, meu pai também, porque meu pai conhece muita gente em Jaboticabal. E assim eu vivi, irmãos, muito tempo com eu acho que mais ou menos 1 ano, 2 anos, eu estava com 17, eu fiz 18 anos e ainda estava com ele. Só que eu lembro que ele alugou uma casa e eu não ficava na biqueira, porque ele tinha muito medo, por ele ser mais velho. Então eu ficava sozinha na casa. E ali comecei a fazer amizades. E eu morava na rua que tinha uma senhorinha que era da Assembleia de Deus. E eu comecei a pegar amizade com a filha dela. E eu contando para ela, eu cresci contando tudo que eu contei para os irmãos. E eu lembro que ela começou a orar pela minha vida. Porque quando o Senhor tem promessas, Ele vai te levar a lugares, Ele vai te levar a pessoas, para que você lembre da onde é que você tem que estar. Ele vai te mostrar que Ele tem promessa na sua vida. E o Senhor sempre esteve comigo. E ela começou a orar. E eu me sentia muito sozinha. Porque todo mundo ia para a biqueira e eu não ia, porque eu tinha muito medo. Mas eu falo, irmãos, que não me faltava nada. Mas eu não dormia, eu comia, mas eu comia sem paz, com muito medo da polícia invadir. E um domingo, eu escutando o louvor, eu falei: Senhor, eu não sei mais o que eu estou fazendo. E eu lembro que eu me troquei e saí e fui sem rumo. Aí eu olhei uma igreja e entrei. Eu lembro que a igreja era a Comunidade Cristã de Monte Alto. Eu entrei nessa igreja, fiquei o culto inteiro. A filha do pastor no final veio conversar comigo. Eu contei toda a minha história para
determinado momento, esse rapaz ele é preso. E quando ele foi preso, eu não pude visitar ele. E eu falo que tudo que acontece nas nossas vidas é permissão de Deus. E hoje eu agradeço a Deus porque nunca ter pisado numa cadeia. Porque quando eu cheguei na delegacia, ele olhou nos meus olhos e falou assim: menina, você é muito nova, sai dessa vida, não venha me ver e vai para a casa da sua mãe. E ele era casado no papel, então não tinha como eu ver, era só a esposa. Só que eu não voltei para a casa da minha mãe. Eu lembro que quando a polícia prendeu ele, ficou o dinheiro, ficou os móveis, eu peguei aquele dinheiro, eu paguei um quarto no hotel e fiquei uns 2 dias. Até que uma amiga minha me chamou para ir morar com ela e com seu esposo. Então eu saí de uma biqueira para morar em outra biqueira. Pior. Porque ali não era só ela e o marido, ali frequentava muitas pessoas. Eram muitas pessoas. E eu fui morar. Só que quando você vai morar na casa de alguém, você não vai morar de graça. Você tem que fazer algo para ajudar. E ali eu comecei a vender a droga. Eu não vendia, eu só ia em biqueira. Eu não vendia droga, eu só ficava na minha casa. Ele fazia tudo. Só que quando eu fui morar com essa menina ali, eu tive que ajudar. E eu lembro que eu subia para a praça com muito medo, com aquele monte de coisa. E ali eu conheci uma amiga minha ali, chamada Janaína. A Janaína, ela também não estava na presença de Deus, porém conhecia. A Janaína era mais velha que eu. Janaína, na época, eu lembro que eu brincava, zoava muito ela, porque a Janaína nunca tinha conhecido homem. A Janaína era virgem. Só que a gente pegou uma amizade muito grande. E aí ela começou a frequentar a minha casa. E a Janaína tinha um irmão chamado Juliano. E da onde o Juliano era? Igreja Comunidade Cristã de Monte Alto. Então, quando o Senhor tem promessas, Ele vai colocar pessoas nas nossas vidas. Só que eu não fui para a igreja. Ele convidou eu e a Janaína. Nós íamos de vez em quando e continuávamos na mesma vida. Eu não tinha força para voltar, irmãos. Eu não tinha. Até que um dia, eu lembro que nós subimos para a praça e eu tinha 18 anos. Todo mundo olhava para mim e achava que eu era de menor. Na época eu fumava e nós não conseguíamos, eu e a Janaína não conseguíamos comprar cigarro de jeito nenhum. E a Janaína era amiga de Joios. E aí a Janaína falou: pede para aquele menino que ele compra. E aí ela chamou, pediu para ele comprar. Joios foi, comprou. Chegou abrindo uma maçã de cigarro. Eu fiquei muito brava com o Joios naquele dia. Falei: como que você vai abrir as coisas dos outros assim? E ele falou: além de eu comprar, eu não posso pegar. E a conversa vai e vem. Eu e o Joios ali já começamos a ficar naquele mesmo momento. Só que o Joios começou a frequentar lá em casa também. Mas eu não conhecia a família do Joios na época, eu só conhecia o Joios. E ele começou a frequentar ali. Só que em determinado momento o Joios sumiu. Joios sumiu, nunca mais fiquei sabendo do Joios. E por muito tempo eu não fiquei sabendo de Joios. E continuei naquela vida. Mas, irmãos, eu lembro que antes do Joios sumir, eu não sei se ele vai lembrar, o Joios jogava muito baralho. E o Joios também estava começando a ir na igreja com nós. Porque o Joios é filho de pastor, mas o pai dele estava afastado na época. Então o Joios conhecia a palavra, o Joios também conhecia. Então era eu, Joios e Janaína. Juliano, amigo de Joios, que eu não sabia. Que isso é uma coisa que o Joios vai contar lá na frente, que faz parte da história, do testemunho dele. E nós na praça, as meninas chegou correndo falando: puxa, ele não desce agora para casa, porque está cheio de polícia lá. E levaram todo mundo. Levaram todo mundo, não tinha ninguém. E o Joios naquele dia queria descer para jogar baralho. Falei: não, vamos ficar aqui nós na praça. E naquele dia levaram todo mundo, até a menina que eu morava. E aí nós ficamos a noite inteira andando, porque nós estávamos com medo de voltar na casa, a polícia voltar lá e levar nós também. E voltamos só no outro dia de manhã. Quando chegamos lá, a mulher
fomos todo mundo, mas meu esposo assumiu tudo e nós fomos liberados. Então o esposo dela foi preso e ficou só ela na casa. E aí foi quando o Joilson frequentou mais um pouco e o Joilson sumiu. Nunca mais fiquei sabendo do Joilson. Mas ficou morando eu, a Camila. A Janaína logo se mudou para lá também. E tinha uma outra amiga nossa que na época ela frequentava muito, mas ela ia para consumir. Então ela consumia lá, ela era casada, por fim ela acabou se separando do marido e foi morar com nós. Então fomos morar 4 mulheres numa casa. Continuamos vendendo droga para poder pagar aluguel, para poder as coisas. Mas, irmãos, como ali já tinha sido manjado pela polícia por ser invadido, então não estava indo ninguém lá. Porque quando a polícia invade um local, não sei, quem conhece sabe que eles acabam mudando o lugar, porque aquele lugar acaba ficando manjado, então ninguém vai mais lá. Então, nós não sabíamos o que fazer, ninguém trabalhava, só vivia naquela vida. E um dia eu lembro que a Diana falou assim para Camila: Camila, vamos comigo que eu tenho uma vida para fazer. E a Camila falou: hoje eu não posso. E eu não sabia do que se tratava, achando que era para levar droga no lugar. Daí eu vou com você. Mas a Diana não sabia que eu não sabia. E eu fui com a Diana. Quando eu cheguei no lugar que tinha que chegar, a Diana me apresentou o mundo da prostituição. E ali 4 mulheres começamos a viver nesse mundo, porque a droga não dava mais dinheiro. E eu me lembro que as meninas eram tudo mais velhas que eu. E a Janaína não fazia nada, porque a Janaína era virgem. Então a Janaína ela tinha um trauma, a gente não sabia explicar. As meninas até brincavam com ela: Janaína, acho que você gosta de mulher, porque você tem trauma. E como eu era mais novinha, tudo que ia fazer, ninguém queria as meninas, então era tudo eu. E ali eu conheci através delas. E assim eu fiquei um bom tempo. Até que um dia o Juliano convidou de novo a irmã dele para ir na igreja. E eu fui com a Janaína. E comecei a participar das células da igreja. Eu não sei explicar, mas como eu voltei e como eu comecei na igreja de novo. Eu sei que foi Deus, mas eu não sei explicar em que determinado momento foi. Mas da mesma forma que eu ia, eu ainda continuava naquela vida. Até que um dia nós saímos do culto num domingo e a Janaína deitada, eu e ela, a Janaína falou assim: eu não consigo dormir. Eu falei: nem eu. E naquele dia nós falamos: então nós vamos dar um rolê. E quando a gente saía e se arrumava. Porque, irmãos, eu escuto muita gente falar assim: roupa não visa caráter. Roupa não faz a pessoa, sinto muito, irmãos, a roupa faz. Porque o dia que meu pai apresentou o chinelo dele aqui, ele teve que expor o chinelo. Então, quando você vai vender algo, você tem que expor. E a pessoa, quando ela trabalha com o corpo, ela tem que expor o seu corpo. Então, muitas vezes vocês falam: roupa não visa, roupa visa. Porque dependendo da roupa, a pessoa conhece quem você é. Um advogado não entra no tribunal de bermuda, de camisa e de boné. O juiz não vai deixar entrar. Quando você vai no hospital, você sabe quem é o médico pela roupa do médico. E quando o Senhor fala assim: roupa não leva ninguém para o céu, roupa não vai levar. Ele não quer dizer, ele quer dizer
Janaína, vamos pedir para sair. E nós pedimos. E começamos a inventar para descer desse carro, mas eles não queriam. Eram 2 rapazes. Quando chegou ali em Monte Alto, numa subida que tem com Bela Vista, eu olhei para a Janaína e ela entendeu o recado só pelo olhar. Para vocês verem como que é o relacionamento de 2 pessoas. Quando você conhece bem outra pessoa, só no olhar ela te entende. E nós 2 abrimos a porta ao mesmo tempo e saímos correndo. Você imagina como nós ficamos. Saímos correndo, irmãos. Esse carro deu a volta, voltou e apontou a arma na cara e falou: entra agora. E nós entramos com a arma na cara. Ele levou nós num lugar escuro. A Janaína chorava muito, ela chorava. Pelo amor de Deus, eu sou virgem, não faz nada comigo, não faz nada comigo. E eu falava, não faz nada com ela. Eu só pensava nela. Irmãos, imagina uma mulher que nunca conheceu um homem. Nós não sabíamos por quê. Ser violentada. E o rapaz olhou para mim e falou assim: se nós não fazer com ela, então nós vamos fazer com você. E vai ser os 2. E naquela noite eu fui violentada por 2 homens com um revólver na boca. E eu lembro que na hora que eles fizeram tudo o que eles tinham que fazer, na hora de nós ir embora, um deles apontou para atirar, porque eles não deixaram a gente nem vestir a roupa. Nós saímos correndo, era de madrugada, não tinha ninguém na rua. E, irmãos, eu venho aqui, não é fácil para mim falar isso, principalmente por causa do meu esposo. Mas o Joilson aqui comigo, ele conhece a minha história. O Joilson me conheceu assim. Não é fácil. E naquela noite eu lembro que eu peguei um trauma tão grande que eu não saía para a rua. Eu dava 9 horas da noite, eu não conseguia ficar na rua. E um desses rapazes apontou para atirar, mas o outro bateu a mão. E quando o outro bateu a mão, ele atirou para o alto e nós saímos correndo. Eu não me lembro como nós chegamos em casa, mas nós chegamos em casa. E quando contamos para as meninas o que tinha acontecido, por nós ser envolvidos ali no meio, elas começaram a falar com o irmão, com o outro irmão, para procurar saber quem tinha feito isso com nós. Até que nós descobrimos que eram 2 policiais. E esses policiais deixaram um recado para mim: olha, avisa o seu pai que a vingança já foi feita. Que a facada que ele deu no João Durval, a vingança já foi feita. Então, irmãos, aqueles homens já estavam soltando. Eles já sabiam onde eu morava. De qualquer maneira, para quem não sabe, meu pai já contou esse testemunho aqui. E da facada, ele contou quando ele não era convertido. E eu lembro que eu peguei tanto trauma que naquele dia eu falei: Senhor, eu não quero mais essa vida. E foi naquele dia que eu me rendi ao Senhor e eu falei: eu não quero mais. Mas, irmãos, eu ainda caí. Porque eu lembro que no ano novo, por isso que quando eu falo de roupa, eu falo porque eu sou exemplo. Eu lembro que na época estava todo mundo usando aquelas batas que colocava leque. E eu era muito rebelde, muito mesmo. Isso a Claudinha pode falar para vocês. Eu comprei essa bata e não coloquei a leque, eu estava me achando. Eu saí no meio do centro de Monte Alto, na época era lotado, fim de ano. Lotado. E a Janaína comigo. A Janaína, onde eu ia, estava comigo. Eu lembro que eu passei tanta vergonha com aquela roupa que nunca mais. Foi a partir daquele dia. E naquele dia eu encontrei o irmão do Joilson. Ele falou assim: não, o Joilson voltou. Aí no outro dia eu fui para a casa do Joilson. Ali eu conheci a mãe dele, que hoje é minha sogra, que eu amo de paixão. E ali o Joilson me pediu em namoro naquele mesmo instante. Porque eu falo assim, irmãos, tem casamento que é por afinidade. Mas tem casamento que além da afinidade é para cumprir promessa. E o meu casamento com o Joilson não foi só afinidade, foi para cumprir promessa. Porque eu lembro que eu e o Joilson começamos a ir na igreja de novo junto. Eu me mudei daquela casa, eu fui morar na casa da mãe da Janaína. Eu comecei a trabalhar na roça, porque eu falei: Senhor, eu não quero mais essa vida. Eu e a Janaína, nós íamos, foi ali que eu comecei a trabalhar. E eu e o Joilson começamos a ir numa igreja, mas essa igreja teve um acampamento lá de carnaval e nós não tínhamos dinheiro para ir porque era muito caro.
convidado a ir para uma outra igreja, que o valor era menor, dava para nós, e nós fomos. Que é a igreja que o Joilson se batizou e nós nos casamos. E fomos. Naquele retiro, eu lembro que teve uma gincana de jovens, me vestiram de noiva falando que eu ia casar. E eu nem sabia com quem eu ia casar de mentirinha. Quando eu saí lá fora, o Joilson estava vestido de noivo. Então eu falo que tem casamentos que é para cumprir promessa. E naquela noite, o pastor de fora, eu lembro que ele deu um anel para o Joilson com a estrela de Davi. E ele falou para o Joilson assim: o Senhor está me chamando como Davi. Por isso que o meu filho chama Davi, viu, gente? Porque o Joilson, quando engravidei, ele quis colocar o nome. E eu falo que o Senhor, ele trabalhou tanto na minha vida através de retiro. Porque foi nesse retiro que eu e o Joilson começamos a congregar na comunidade de Betel. Ali começamos a ir frequentemente. Só que para o Joilson batizar nós tínhamos que casar. Então nós programamos o nosso casamento. Não tínhamos nem R$1 na época. Eu lembro que um dia nós fomos tomar sorvete, eu e o Joilson preocupados com o casamento. Senhor, o que eu vou fazer? E aí o Joilson não entrava naquela sorveteria. E só eu entrava. Eu entrei, quando eu voltei com o sorvete, que eu acho que nós tínhamos o quê? R$4 no bolso na época. Gente, o Joilson, quando namorava, não tinha R$1 no bolso, eu pagava tudo pra ele. E nós tínhamos R$4, acho que, se eu não me engano. E o Joilson, ele pôs o pé no banco. Quando ele pôs o pé, ele sentiu um negócio. Quando ele pega, era um bolinho de dinheiro. Não tinha nome, não tinha dono. Quando ele contou, o dinheiro era a quantia do meu vestido de noiva, que estava contado. Eu não lembro do que mais era. Eu sei que sobrou ainda para ele comprar até salgadinho para a festa. E aí nós contamos esse testemunho na igreja, casamos, nós ganhamos tudo. E começamos a congregar. O Joilson batizou, começou a trabalhar com o pai dele. Mas o pai do Joilson sofreu um acidente. E quando o pai do Joilson sofreu um acidente, ele, por uns problemas da cirurgia lá, acabou falecendo. E o Joilson não quis mais ficar em Monte Alto, porque ela lembrava o pai e tudo. Então ele falou: vamos para Jaboticabal? Nesse meio tempo, a gente tinha vindo morar várias vezes em Jaboticabal. Nós passeávamos muito, ia e voltava. E nós voltamos. E o meu pai acolheu nós. Eu lembro que nós fomos morar na casa do meu pai. Logo nós descemos para a casa da minha avó. Só que nesse meio tempo, o Joilson já tinha saído da igreja. Nem eu, nem ele estavam indo mais na comunidade de Betel. Já batizado, voltamos a fumar e viemos para Jaboticabal. Eu lembro que nesse meio tempo de ida e volta, eu e o Joilson para Jaboticabal, foi quando a Claudinha conheceu. Ela disse que me viu uma vez na rua, eu e o Joilson, com o Davi no carrinho de reciclagem. Irmãos, se vocês me conhecessem naquela época, vocês falavam assim que eu usava droga. Porque eu estava tão acabada, mas tão... Porque quando você está longe da presença de Deus, você não é nada, você não tem nada. Nem o brilho você tem. Porque quando você está na presença, você pode ser a pessoa mais feia do mundo. Mas você tendo o Espírito Santo, você se torna a pessoa mais linda. Porque é o brilho do Espírito Santo. Então eu lembro que foi assim que a Claudinha me conheceu. Eu lembro que uma vez eu vim visitar aqui e eu falava: olha lá, Joilson, parece a Cassiane e o Jairinho. E eu chamava ela de Cassiane e o Douglas de Jairinho. Mas eu não vinha na igreja porque eu falava assim: nossa, aquela mulher é muito metida. E eu não vinha aqui, irmãos, porque eu falava que a Claudinha era muito metida. Olha o que Deus faz. Mas aí nós moramos na minha avó, não estávamos indo na igreja, voltamos a fumar. Meu pai chamou nós para ir na igreja que ele ia na época, Videira de Deus, com meu tio Robertinho. Mas ali nem meu pai ficou muito. Meu pai veio para cá, porque logo nós descobrimos a doença do meu tio André. Então a família toda veio para cá. Eu falo que o meu tio, além de meu pastor, ele é um exemplo na minha vida de fé, de milagre. Isso eu falo para ele. Porque foi através da
dele, foi através da doença dele, não que a gente deseje isso, mas foi através da vida e da doença dele que o Senhor me trouxe de volta. Porque eu lembro que eu vim pra cá, porque a família queria apoiar ele. E aqui nós ficamos até hoje, irmãos. Eu acredito que vocês vão aguentar muitos anos aí. Em nome de Jesus. E fizemos uma campanha, isso eu creio que os irmãos lembram. Eu e o Joilson para parar de fumar. E aí eu estou na presença do Senhor até hoje. Sempre falei para o Senhor, ai Senhor, meu ministério é a dança. Nunca me imaginei aqui pregando a palavra. Mas eu falei para o Senhor assim, se for da tua vontade, eis-me aqui. Porque eu falo que não é nós que escolhemos o ministério, é o Senhor que escolhe o ministério. O ministério não é nosso, o ministério é dele. Então nós só somos ferramentas. Ele coloca, ele tira na hora que ele quer. Eu quero ler só mais um versículo que se encontra em Jeremias, também no capítulo 2. Não precisa abrir. No versículo 19, na parte D, que fala assim: como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim. Porque todas as vezes que abandonamos a presença do Senhor, tudo dá errado. É muito, irmãos, é ruim, é amargo. Eu lembro que hoje eu entendo que o Senhor permitiu tudo acontecer na minha vida. Porque eu sabia que hoje eu ia estar aqui dando testemunho para que vidas pudessem ser alcançadas. Para que pessoas que acham que estão vivendo nesse pecado, acham que por estar ou na fornicação, ou na prostituição, ou nas drogas, o Senhor não vai me amar. Ontem eu falei assim numa live: o Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele não amou a Assembleia de Deus, Ele não amou a quadrangular, Ele não amou a comunidade cristã, Ele amou a prostituta, Ele amou o traficante, Ele amou a pessoa mais pecadora do mundo. Então, o Senhor, Ele fala assim: eu sempre estive aqui. É você que saiu fora do caminho, é você que saiu fora da rota. Eu sempre estive aqui, eu sempre estive aqui. E eu te falo uma coisa: o amor de Deus pela sua vida nunca mudou, independente do que você fez. Porque tem pessoas que acham que está dentro da casa de Deus e acham que não tem pecado, que não tem nada. Mas tem pessoas que estão dentro da casa de Deus e não conseguem romper, e não conseguem ir para frente, porque tem pecados que ela não consegue deixar. Tem pecados que ela não consegue deixar no altar. E é onde o Senhor fala: eu estou aqui. O que você fez ou deixou de fazer não muda o meu amor por você. Não vai mudar. Eu, com a autorização do pastor, queria que a igreja ficasse de pé. Enquanto o show vai louvando o hino, eu queria fazer uma oração pela igreja, para que pessoas, tanto aqui ou que está assistindo a live, que às vezes se afastou da presença de Deus e hoje não tem forças para voltar. Irmãos, não julgue quem não tem força para voltar, porque não é fácil. Comigo não foi fácil, não é fácil. Eu vejo muita gente se apontando. Faça igual aquele pastor que foi buscar a ovelha perdida. Faça igual aquela mulher que quando perdeu a moeda, que quando perdeu a dracma, acendeu e foi procurar. Vá procurar. Ou você que está como um filho pródigo, que saiu da presença. Porque o Senhor sabe quem precisa ser achado e quem precisa voltar sozinho. E muitas vezes você acha que o seu pecado o Senhor não vai te amar. Mas você que está assistindo, que às vezes se afastou da presença de Deus, eu quero orar por você, ou até você que não conhece Jesus, mas que gostaria de conhecer esse Jesus. Eu te convido agora a abrir a sua boca a orar, aonde você estiver. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus ou se reconciliar com o Senhor? Irmãos, aproveita que o tempo está curto, a vida do Senhor está próxima. Ele ainda está dando chance para pessoas voltar. Vai chegar uma hora que não vai ter mais oportunidade. Então o Senhor fala: é agora, é hoje. Às vezes o seu coração está queimando, mas você fala: não vou voltar hoje não. Deixa para amanhã, eu tenho muita coisa para consertar. Eu tenho aquele pecado lá, o Senhor está mandando vir você, o seu pecado e tudo que tiver dentro de você, porque quem faz a obra é Ele. Quem faz a obra é Ele. Então, se você desejar aceitar Jesus, levanta
arranca